Olá, tudo bem? Gente, eu tô vindo aqui fazer esse primeiro vídeo do ano para poder conversar um pouco com vocês, falar um pouco aqui do que está acontecendo. Eu até recebi algumas perguntas, pessoas me perguntando se eu tinha parado de atender, perguntando o que é que tinha acontecido, por que que eu tinha sumido. Gente, eu não parei de atender, eu não parei de estudar, eu continuei fazendo cursos durante esse período, certo? E o que que aconteceu um pouco foi que minha mãe vindo morar comigo durante essa pandemia, que não tinha onde ela tá ficando com os cuidados necessários. Por quê? Porque ela tem 83 anos de idade, ou seja, um grupo de risco, ela tem Alzheimer, então tem todos os cuidados necessários já por conta do Alzheimer e as coisas que já demanda também por conta da doença. Então isso demandou muito de mim. Então, para poder estar aqui presente nas redes sociais, isso foi assim, eu não consegui ficar aqui presente. Então, para poder ter o cuidado e da dedicação que ela precisava e poder fazer meus atendimentos, os estudos necessários, as leituras e tudo, eu não consegui vir ficar aqui nas redes sociais para poder estar conversando com vocês, certo? E aí tive que estar totalmente me reorganizando para voltar para as redes sociais e poder fazer com que tudo fluísse dentro da minha vida, certo? E aí, um pouco do que mudou durante essa. Já vinha, na verdade, não foi nem durante essa pandemia, como eu ia dizer. Na verdade, eu já tinha um certo incômodo anterior, principalmente quando era referente a mim. Dentro do que as escolas, se quem me conhece, quem lida comigo, sabe que eu não estudo só por uma escola, eu estudo por várias escolas e vou unindo o que eu estou aprendendo para poder fazer um atendimento. Então, eu estudo várias coisas para aquilo. E eu sei que muitas escolas têm algumas coisas que falam por igual. E algumas dessas coisas que se fala me geravam um certo incômodo, certo? Em mim. Inclusive, quando eu estava fazendo os meus processos de coach, como cliente, aquilo também já me incomodava. E eu procurava ver como fazia. E tinha alguns clientes meus que também se sentiam incomodados por isso. E eu fazia exatamente, eu falava para eles como que eu fazia para mim. Isso eu tô falando de uma das coisas, certo? E aí, isso era um incômodo e eu comecei a perceber várias coisas, vários incômodos, inclusive para poder estar nas redes sociais, para poder estar aqui conversando com vocês. Tinha algumas coisas como se fosse assim: isso é necessário, isso é obrigatório, você precisa fazer isso, certo? Então, vou dizer aqui, por exemplo, uma das coisas que sempre me incomodava e que eu não conseguia fazer. Era assim: se você quer uma determinada coisa, finja ter aquela coisa ou ser aquela coisa até acontecer. Isso me incomodava muito. Por quê? Porque eu estava deixando de ser eu. Assim como para poder estar postando nas redes sociais, tinha certas coisas, certas necessidades de se estar fazendo, de se estar falando, e que aquilo também me incomodava. Por quê? Eu sentia eu deixando de ser eu. E com isso me incomodando, aí, por exemplo, o que é que eu. Uma das adaptações que eu fazia, finge até se tornar. Em vez de eu fingir até me tornar, eu começava a fazer profecias na minha vida, certo? Era uma das adaptações que eu fazia. Assim como para estar postando, para poder estar fazendo aqui as coisas, para poder estar mostrando na internet, tinha coisas que sempre se diz: você tem que fazer isso, você tem que mostrar isso, você deve fazer isso, e isso realmente me gera incômodo, certo? Tudo quanto me mostra, me faz que eu deixe de ser eu, que eu passe a fazer uma coisa muito mais pelo outro do que por mim, por quem eu sou, certo? Isso me gera incômodo, isso eu noto que eu fico, inclusive, artificial para estar aqui, certo? E aí, vamos lá. Isso começou a me gerar esse incômodo e durante essa pandemia, durante tudo isso, que eu precisei me dedicar mais à minha mãe, me ausentar mais das redes sociais, eu vi o quanto que eu me sentia referente a estar fazendo o que os outros diziam para fazer. Então, por que eu resolvi mudar de perfil? O que foi que mudou em mim? O que foi que mudou no todo? Gente, que tudo que eu
fizer, tudo que eu vai ser muito mais eu. Eu não vou estar fazendo uns stories, a quantidade de stories, a quantidade de vídeos e as coisas, pelo que sempre dizem, tem que fazer isso, tem que fazer assim, tem que fazer assado, certo? Eu vou agir muito mais pela minha intuição. Claro que eu vou continuar estudando, continuar usando as ferramentas e com certeza unindo todas as ferramentas que eu tenho. Só para mostrar aqui para vocês, gente, aqui ó, uma parte dos meus livros, certo? Então, estudar, sim. Você tem ideia, aqui mostrando, não tem as apostilas do que eu estudo, porque não cabe, porque nem os livros couberam aqui, certo? Então, eu vou continuar cada vez mais. E sim, vou continuar estudando, sim, continuar lendo cada vez mais. E pode ter certeza que eu fiz isso, muitos cursos durante esse período e li demais. Entretanto, o que eu vou estar fazendo é olhando cada vez mais o que realmente faz sentido para mim e o que não faz, certo? E aí tá passando para vocês de acordo com o que eu sinto que faz sentido para mim. E aí vocês vão olhar, será que isso faz sentido para você? E você vai aceitar, você vai fazer de acordo com se faz ou não sentido para você, certo? Mas por que, Ivana, isso? Gente, dentro de tudo que eu estudei, dentro de tudo que eu vi, tudo que eu venho sentindo, a gente ser a gente, eu ser eu, você ser você dentro da sua essência. É o que vai trazer e vai fazer a felicidade. Eu sendo eu vou estar indo realmente fazer o que eu vim para fazer no mundo. E para isso, claro, eu preciso cada vez mais buscar o meu autoconhecimento, né? Quem eu sou, por que eu vim. E por que eu digo, assim, buscar o meu autoconhecimento? Gente, porque quando a gente nasce dentro de uma sociedade que já tem suas próprias crenças. A gente nasce dentro de uma família que também já tem as suas crenças, dentro de uma cultura também, certo? E a gente começa a absorver tudo isso que nos falaram. A gente acaba fugindo um pouco de nós mesmos, porque é o que o outro falou, é o que o outro nos ensinou. E será que aquilo realmente faz sentido pra gente? Será que aquilo tudo faz sentido pra mim? Quantas vezes acontecem das pessoas começarem a querer dar palpites, trazer julgamentos para o que nós devemos fazer, como nós devemos seguir, que atitude nós devemos tomar, que profissão nós devemos fazer, onde nós devemos trabalhar, com quem nós devemos namorar, casar, como que a gente deve criar nossos filhos, onde eles devem estudar, quando que nós devemos ter filhos, quantos filhos nós devemos ter. Na verdade, pelo menos, muitas vezes eu já escutei várias dessas opiniões. E essas opiniões, dependendo de como a gente é criado, de como a gente é ensinado, de como nós fomos tratados durante a nossa infância, fica sendo cada vez mais fácil ou mais difícil a gente começar a diferenciar quem somos nós e o que é do outro. Então, com todas essas mudanças, com tudo isso que eu venho percebendo, eu disse assim, não, eu quero fazer um perfil que seja mais a minha cara, mais o que eu acredito, que esteja mais dentro dos meus valores. Que quando eu vejo aquilo ali, eu vejo assim, sim, isso aqui sou eu, sim, isso aqui eu tô fazendo como o que eu quero, o que eu penso, certo? E aí, gente, eu acredito que quando nós nascemos, nós temos sim um propósito. Deus nos pôs aqui, sim, por algum motivo. Entretanto, é do ser humano começar a olhar, né, e começar a julgar e a apontar para os outros. Claro, isso é de nós e é difícil não fazer. É desafiador não fazer. Mas eu quero começar a trabalhar isso cada vez mais. E trabalhando nisso, eu quero buscar cada vez mais quem eu sou e querer mostrar para vocês também o que é que eu venho fazendo e o que é que eu posso fazer para poder me desnudar. Existe essa palavra? Não sei. Mas de ser eu,
certo? Tirando todas as crenças, ou pelo menos minimizando as crenças do que eu aprendi, que eu absorvi da sociedade. Gente, a gente faz isso sem querer. Às vezes a gente nem sabe por que a gente acredita, por que a gente faz determinadas coisas. Mas dentro disso, é assim que eu penso agora em fazer comigo, em buscar cada vez mais quem eu sou e assim poder trazer para você cada vez mais ensinamentos, ferramentas, aprendizados, insights para você ver quem que você é. E agora eu te peço que você também interaja, que você me faça perguntas ou que você diga o que é que você está achando ou também o que é que você quer que eu fale aqui para você. Eu quero estar cada vez mais perto, tá? Eu ainda não sei como. Minha intenção é de vir aqui pelo menos 3 vezes por semana, tá? Mas eu não sei como é uma nova adaptação, como eu já contei pra vocês, o quanto tá sendo desafiador. Minha mãe morando dentro de casa, antes eu morava sozinha, então totalmente eu fazia meus horários e agora meus horários não dependem mais só de mim. Eu tenho uma pessoa para cuidar também. Por mais que eu tenha pessoas que me ajudem agora dentro de casa, mas eu também tenho que cuidar dela. Tem algumas demandas que precisa ser eu a estar fazendo. Então, eu gostaria muito que você estivesse comigo interagindo e que eu pudesse trazer o que você realmente deseja ver dentro do que eu penso. Um beijo e nos vemos ainda durante essa semana. Eu espero que você... Gostaria de que você me dissesse o que é que você está achando, o que é que você está assistindo. E uma coisa. Sim, depois eu vou mostrar aqui, falar um pouco dos cursos, do que eu fiz, do que eu estudei, do que eu li e o que eu tenho percebido, do que eu tenho aprendido nessas novas leituras, nesses novos cursos. Mas eu gostaria de saber também o que você quer que eu esteja realmente falando aqui. Beijo!